hoje conversando com meu grande amigo paulista nordestino paraibano, é, Derek. Ele tem uma experiência muito legal para compartilhar com a gente sobre a China, sobre o mandarim. Aí hoje vamos falar mais sobre a cultura, né, geografia, etc., do país China, né, que tem uma relevância tão profunda hoje no mundo, né, no século XXI e para o Brasil também, né? Pode se apresentar para a gente um pouquinho, amigo Derek? Primeiro é um prazer muito grande estar aqui, né, rever também você e resgates dessa assim, né? Bom, o chinês começou na minha vida mais ou menos por acaso, né? Lá em 2011, eu ainda tinha 14 aninhos, comecei a estudar chinês, quase como uma curiosidade mesmo. Eu gostava muito de línguas latinas e eu queria saber como era uma língua bem diferente das que eu estudava, né? E foi assim, não sabia que ia chegar onde cheguei, né? Depois de 4 anos estudando, arrumei um emprego numa escola chinesa, fiquei 4 anos trabalhando na escola chinesa, fui para a China, e aí o chinês tomou conta da minha vida mesmo, né? Aí hoje sou professor de língua portuguesa e de língua chinesa, né? Faço mestrado na USP atualmente, e é mais ou menos isso. Ah, que massa. Então, ahn, eu então tenho feito os trabalhos hoje em dia, né? Faz tempo, já uns 5, 7 anos aí, dando aulas de japonês exclusivamente, como meio de vida, né? E aí acaba juntando muito questão cultural, né? Do Extremo Oriente do mundo, né? Inclusive como parte da cultura do Japão e até da escrita, né? Do Japão também, do japonês veio da China também, né? Pelos kanjis, né? Ou hanzi, algo assim, como pronuncia em chinês, né? É, então, para todo mundo que acompanha aqui o canal do Japonês Criativo, é muito relevante saber mais sobre a língua chinesa, mandarim, né? Essa que é a língua mais... Temos que sempre lembrar que temos mais línguas além do mandarim na China, mas essa é a mais oficial e padrão, né? Mas, como a gente combinou, pelo tempo hoje, por questões aqui técnicas, orgânicas minhas aqui, vamos dividir a live em 2 dias, né? E hoje vamos focar então na parte mais do país como um todo, né? Da parte mais cultural, histórica, geográfica e tal. E aí, no outro momento, a gente marca a parte para falar mais do idioma mesmo, né? Então, da sua experiência sobre a China, Derek, o que você pode dizer para a gente que foi o seu grande impacto inicialmente ao conhecer o país, né? Você ficou quanto tempo na China e quando? Eu fiquei 1 ano entre agosto de 17 e agosto de 18. 2017 e 2018, né? E aí, eu acho que o impacto maior, assim, primeiro dia, assim, choque cultural, acho que foi visual, assim, primeiro, né? Primeiro porque, assim, eu trabalhava numa escola chinesa, eu falava chinês todo dia, convivia com chineses todo dia. Mas eu nunca tinha visto a China com os meus próprios olhos, né? Assustou, assim, para mim, a linha urbana, assim, é muito diferente, assim, os prédios são muito altos, tudo é muito grande, as pontes, as ruas são muito largas, assim, tudo aí me assustou. E aí E olha que você veio de São Paulo, né? porque, São Paulo também é uma metrópole gigantesca mundialmente, né? imagina, os meus alunos de São Paulo diziam que achavam São Paulo pequena, que não tinha nada para fazer, que São Paulo era chato, né? E não faz sentido isso. E aí eu me dei conta que as cidades lá são muito gigantescas, muito, né? Você vai para o interior, assim, mesmo em tamanho, mesmo que a área da cidade seja pequena, os prédios são muito altos, né? E isso é um reflexo do desenvolvimento econômico, né, dos últimos anos. É claro que nem sempre foi assim. Entendi. Isso foi muito rápido, né? Assim, provavelmente se eu passar pelas ruas que eu passava em 2018, talvez elas já tenham mudado bastante, né? Sim. Porque tudo muda muito rápido. Nossa, realmente, bem curioso, né? E, assim, eu como jornalista, né, eu tenho sempre em mente o quanto que a China tem um impacto mega protagonista no mundo hoje, né? Que acredito que já faz muito tempo que a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil, né, em exportações e tal, né? É, então, independente de se falar em
amantes da cultura oriental ou não, né? Para qualquer pessoa do Brasil é relevantíssimo saber sobre a China, né? É, e aí, ahn, em termos de economia, né? O que que você conhece um pouco do impacto, né? Além da gente sempre saber, né, que tem vários produtos made in China e assim por diante, né? Ou os aparelhos que até o pessoal acaba zoando, né? Tipo, é aparelho Xing Ling, não sei das quantas, né? Até de um modo meio pejorativo, né? O que que você sente desse tipo de abordagem quando a gente fala em China em termos econômicos? Eu acho que volta um pouquinho àquela história da mudança muito rápida, né? Talvez há 10 anos atrás, um carro chinês não teria, né, um trem chinês não teria uma credibilidade como tem hoje no Ocidente, na África, enfim, em vários outros países que fazem esse comércio, né, com a China. Né? E hoje a gente fala em foguete, em programa espacial chinês, enfim. Então acho que também tem essa rapidez nessa mudança. Então tem muita coisa que a gente às vezes não imagina que vem da China, não só de matéria-prima, né? Recentemente aí com a pandemia tivemos um problema aí na indústria automobilística, né? Os chips que eram produzidos, tiveram que a produção de NVIDIA por causa da pandemia lá, afetou a indústria automobilística aqui. Então, reforça a importância que você acabou de dizer. Qualquer coisinha que acontece lá economicamente vai interferir aqui. Somos o maior parceiro comercial, mas não só aqui. Tem crescido muito, né, também as relações com o Sudeste Asiático, com a África e com outros países da América Latina. Então, essa Uhum. influência tem sido cada vez mais global. Né? Ah, perfeito. Agora, nessa questão, como existe uma questão econômica tão forte, né, de negociações do Brasil, também dos Estados Unidos, do mundo inteiro com a China, né, ela talvez seja, acredito que o primeiro país de economia do mundo, né, o mais rico do mundo, passou, acho que os Estados Unidos, né, é, como são talvez alguns dos critérios de dificuldade, delicadeza que você tem que tomar às vezes para conseguir negociar com os chineses, pelo que você pôde compreender mais ou menos? Eu entendo que o respeito à cultura assim, é o primeiro, um dos primeiros passos. Né? Acho que nós brasileiros temos um pouquinho mais temos uma pequena vantagem, talvez, em relação à questão da simpatia, dessa abertura um pouco maior. Eu acho que o chinês nem sempre é dado muita formalidade. Eu acho que tem um abismo cultural entre China e Japão. Já que você é da área do japonês, aí provavelmente você reforça muito com seus alunos a questão linguística aí, né? Do Keigo aí, das fórmulas linguísticas. E na China é um pouco o contrário, né? Para você fazer negociação, você tem que se aproximar da pessoa. É muito típica a situação do negócio. Os negócios se dão na mesa de jantar. Então você vai jantar. Então tem aquela coisa da intimidade. Você vai tomar um baizhouzinho. Baizhou é uma versão chinesa do sake, né? Um aguardente de arroz com o cara que você está negociando. E a conversa vai se abrir mais. Então é menos formal. E eu acho que o brasileiro tem um pouquinho de vantagem nisso. A gente está mais acostumado com isso. O americano tem que aprender isso. O europeu tem que aprender isso para negociar com o chinês. A gente já está um passo à frente. Nossa, A simpatia, a negociação, né? É uma vantagem. A gente está em vantagem, eu acho. que coisa. Bem interessante. Claro, né? Cada país vai ter as suas qualidades e desvantagens aí, né? É, aí, infelizmente, por falar numa desvantagem, né? Talvez, não sei, né? Aí eu me lembro que, até juntando com a questão do Japão, né? Uma amiga minha japonesa, a Yumiko, né? Ela conheço desde 2004, mais ou menos, né? Faz uns, né? Poxa, uns 15, 20 anos, desde que estava na faculdade, né? Porque ela fez intercâmbio no Brasil, na minha faculdade, né? Na USP, e aí eu conheci ela, né? E ela é fluente em português, como quase ninguém, nenhum japonês praticamente que eu conheço, ela é fluente em português, assim, bem, nem percebe que ela é japonesa, como ela fala. E ela falou que uma vez ela estava na Liberdade, né? A clássica, né? Praça lá da Liberdade, ou no bairro, né? Em que todo mundo geralmente associa, né? Quem não conhece direito com os japoneses em São Paulo, no Brasil.
mas na verdade hoje em dia é mais chinês do que japonês na região da Liberdade, né? É, e aí ela comentou assim que viu uma chinesa, né, aparentemente, jogando um lixo na rua, é, e a minha amiga foi lá brava e pegou o lixo que ela jogou na rua, essa chinesa aparentemente, e pôs na mão dela e falou: aqui não é a China. Não sei se você acredita que esse depoimento da minha amiga japonesa tem algo a ver mesmo ou não, ou foi um preconceito, ou uma coisa muito particular, ou uma coisa típica de uma questão de desorganização da China em comparação com o Japão, né? E talvez o Brasil e a China também tem muito a ver nessa questão de bagunça, de sujeira em comparação com o Japão, que é extremamente rigoroso e limpo, não sei. Bom, eu entendo assim, né? Talvez, né, aqui não é a China, faça uma imagem de que a China seja essa bagunça, né? Talvez, né? Mas eu entendo que, assim, é verdade que muitos chineses, e aí eu retorno como que eu falei nas outras duas respostas, talvez tem muita gente na China que não teve acesso a uma educação adequada, gente que cresceu numa... Ixi, peraí, cortou um pouco, tá voltando, Desculpa. voltando. Muita gente... Ixi, seu áudio sumiu, voltou. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Então, muita gente na China cresceu em zona... Só um segundo, desculpa. Um pouco de ruído aqui em volta, mas você consegue me ouvir bem? Beleza. Tem só alguém gritando lá no fundo, mas tudo bem. Pois é. Perdão, vizinha. Se tiver algum fone de ouvido, acho que vai ser melhor, então. Você me dá um segundo? Beleza. O estranho é que tá tendo um pisca-pisca aqui na minha câmera, né? Não sei porquê, é a primeira vez isso. Eu faço lives todas as semanas aqui, quase todo dia, quase, mas tá tendo esse pisca-pisca aqui bem esquisito no meu notebook. Bem, espero que não atrapalhe tanto, né, essa minha imagem piscadora. Olá. Opa. Perdão. Vizinhos. Ah, que coisa. A gente falando de falta de educação de outro país e lidamos com a falta de educação brasileira de repente. Não, sim, mas na realidade, quando a minha amiga, ela acredito que fez esse comentário, né, foi meio que espelhando também um pouco do Brasil, né? Acho que eu, ela e você acreditamos que bom, eu e ela pelo menos acreditamos que o Brasil e a China talvez tenham em comum o lado de ser meio bagunceiros, meio desorganizados, em comparação com o Japão, que é extremamente ordeiro, organizado, e que até a palavra para japonês, em japonês para bonito e limpo é a mesma, né? Kirei. Interessante. Então, mas eu entendo também que, eu acho que voltando um pouco a essa, eu não sei talvez quão antiga é essa impressão de que a China é desorganizada, mas realmente existe essa impressão, muitas vezes baseada em experiências reais das pessoas, né? Mas eu entendo também que muita gente, a China tem uma população muito grande de pessoas que não teve acesso à educação, uma educação adequada, né, até então. Claro que hoje em dia as gerações jovens agem de maneira diferente e são ensinadas diferente, né? O ponto isso não é incentivado, entende? Isso acontece, é fato que existem esses casos de falta de educação. Fila, por exemplo, fila é um clássico, né? Estrangeiro que chega na China, as filas lá são muito longas e sempre tem gente furando a fila, né? Então, tem esses clássicos aí, talvez no Japão nunca acontecesse. Até no Brasil, se acontece, a gente já fica meio chocado, né? E
lá sempre tem alguém furando a fila, por exemplo. Né? Então, isso talvez de você meio que quebrar as regras, o que chama de jeitinho brasileiro, tem muito a ver com a China, talvez, ou não? Eu acho que existe o jeitinho chinês, que é um irmão distante do jeitinho brasileiro. Sim. O clássico jeitinho brasileiro de resolver as coisas que meio que passa por cima das regras estabelecidas e o jeitinho chinês seriam parecidos? Qual que é a diferença deles? Eu acho que existe um pouco uma cultura na hora talvez na hora do desespero ou na hora de uma necessidade maior, o indivíduo passar em cima do coletivo, né? Eu entendo que muitas vezes talvez, né? Aí você vai dizer melhor que eu. Talvez no Japão haja um senso maior de coletividade, assim, de preocupação com o outro. E a China, ela precisa disso, o governo incentiva muito isso, mas não é o que você vê, principalmente nas camadas mais populares e nas pessoas mais velhas que não tiveram acesso à educação como os jovens de hoje têm. Uhum. Né? Então você tem uma população de milhões e milhões de pessoas que cresceram na zona rural, afastadas de tudo e foram parar na cidade grande de repente. Uhum. Então talvez cuspir no chão e jogar lixo no chão não seja um problema lá de onde a pessoa veio naquele momento, mas numa cidade grande choca, né? Sim. Eu percebo que eu tenho mais ou menos essa. Ah, interessante. A gente, claro, né, eu como jornalista especialmente, né, ainda mais nessas questões que estamos hoje no Brasil, de discussões sobre a democracia versus ditadura, que volta a ter muito forte, né, essas discussões no governo Bolsonaro, agora que estamos já no 4º ano. A gente tem muito esse medo, né, da ditadura, da censura que vivemos no Brasil durante os anos 60, 70 e tal, né? Inclusive eu nasci bem no ano em que houve o fechamento oficial da ditadura militar no Brasil em 82, né? A anistia e assim por diante, né? Então, eu sou um filho do pós-ditadura militar no Brasil, né? Em que oficializou-se, teoricamente, né, o fim da censura e assim por diante, né, o autoritarismo e tal, né? E já na China parece ser um modelo de governo, de Estado que se manteve até hoje, em que é bem popular a gente conhecer o lance de que muitos chineses não têm acesso aos mesmos aplicativos de internet que nós temos, né? Tem sempre um alternativo chinês para um monte de aplicativos na internet que a gente tem, né? Você pode falar um pouco sobre isso? O que é verdade, o que é mentira a respeito disso? Vou tentar, né? Dentro de alguma coisa que eu vivi. Essa questão dos aplicativos diferentes, né? Muitas vezes ela vem por uma necessidade também de segurança institucional, segurança, né? Muitas vezes o governo encara como o uso do aplicativo, que, por exemplo, essa coleta de dados que você tem hoje em dia, né? O uso desses aplicativos poderia afetar de alguma forma a segurança. Né? Esse é um argumento oficial, mas é claro que nos aplicativos de lá existe um controle muito maior governamental sobre o que se escreve, sobre o que se fala, né? Eu entendo que pelo pouquinho que eu consegui depreender assim, do que as pessoas acham sobre isso, pelo menos oficialmente, existe um discurso de trocar liberdade por segurança. Uhum. Eu não sei até onde eu concordo ou até onde... mas a gente escuta no Brasil também, você falou de ditadura militar, às vezes tem um pessoal mais velho que fala assim, mas no tempo da ditadura não tinha essa bandidada toda, a gente escuta coisas desse tipo, não escuta? E eu entendo que, pelo pouco que eu consegui ouvir, assim, de gente falando disso, alguns chineses no Brasil também, né, jogam muito com esse argumento. E parece-me que na internet é um pouco disso também. Claro que tem dissidência, é óbvio que existe dissidência, é óbvio que nem todo mundo concorda, enfim. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que existe um pouco essa noção de que menos
né? Talvez menos liberdade coletivamente para a segurança de todos. Isso parece muito um argumento oficial. Uhum. Não sei o que cada um ali pensa na sua cabeça. Já ouvi algumas dissidências, né? Mas, enfim, de todo modo os aplicativos funcionam bem, alguns até melhores que os nossos, mas sim, não dá para negar que existe um controle maior sobre o que se Sim. escreve. Em termos técnicos, você como usuário assim, dos aplicativos para todo tipo de coisa, para utilização, para comunicação, etc., trabalho, aparentemente, como você sentiu, a parte técnica foi bem boa para você usar no dia a dia, então, né? Sim, até mais avançado, assim, às vezes dá aquela impressão de que a China está uns 2 ou 3 anos à frente. Coisas que eu vivia em 2017 lá foram chegando no Brasil em 2020. Nossa, Pagamento com QR Code, equivalente ao nossa, Pix, enfim, né? Por exemplo, né? TikTok, né? Que já estava no auge lá em 2018 e hoje em dia já não é mais tudo isso, talvez chegou agora, né? Então, parece que eu vi um pouquinho o futuro já, né? E nossa. agora que vai chegando, né? Eu já ouvi isso sobre o Japão também, mas parece que você viajou tudo, né? Dependendo dele. Mas é claro que com as suas devidas diferenças, mas é interessante isso, assim. Muita coisa que eu vivia lá tá chegando agora no Brasil. Caramba, isso é bem curioso mesmo, né? Bom, agora já são 11h54, né? Logo, logo temos que encerrar para você poder ir para a sua aula do meio-dia. Ah, mas, então, realmente, a questão, a gente conseguiu abordar um pouco, né, das questões de cultura em relação ao Brasil, em relação ao Japão, né? E a questão técnica também, tecnológica, né? Bom, a parte política também não pode deixar de ser levemente também citada aqui, né? Pelo menos como jornalista, eu vi que a China acabou suprimindo liberdades em Hong Kong. Não sei se isso realmente acabou acontecendo recentemente, né? Que Hong Kong e outras partes da China existia uma autonomia maior, né? Em relação às tomadas de decisão política, né? É, Além de, claro, tem o caso Taiwan, que é um dos mais grotescos do mundo, eu acho, né? É um país que ficou independente teoricamente, né? Faz trocentos anos, mas parece ser um dos únicos que não consegue ter um espaço na ONU para se representar, por causa que a China tem um poder extremamente forte, né? Com poder de veto, assim como outros 5 países, 4 países, né? Dos grandes aí chefões do mundo, como os Estados Unidos e tal, né? E aí Taiwan nunca consegue ter um espaço para realmente se manifestar como um país de fato, né? E quase todos os outros países não conseguem ter acesso diplomático a Taiwan por causa dessa pressão da China, né? Então você pode comentar um pouco sobre essas questões de supostamente opressão da China sobre países como Taiwan, ou que quase mal é país direito, e Hong Kong dentro da China? Até você tem experiência com o Uigur também, né? Parece que é um povo lá também da China, né? Bom, eu, pessoalmente, eu sou pela autodeterminação dos povos, né? Mas não é o que a gente vê na prática, né? Lá, mas principalmente agora com o Hong Kong, né? Mas é interessante, a gente escuta muito o argumento em relação a Hong Kong, aparece muito o argumento do pós-colonial, né? Então, Hong Kong se aliar ao Ocidente seria uma espécie de um resquício da dominação britânica sobre a ilha, enfim. É bem polêmico, né? Assim, essa questão. Sobre Taiwan, eu não posso dizer muito que eu não conheço, mas eu vou citar uma curiosidade linguística, né? Por exemplo, Taiwan tem uma presidenta, né? E eu dizer isso aqui em português está tudo bem, mas em mandarim dentro da China eu não posso dizer isso. No máximo, se eu quero citar a existência dessa pessoa, eu tenho que dizer a líder de Taiwan no máximo, né? Dentro de Taiwan, claro, eles votam para presidente e votaram na presidente, mas dentro da China não se diz a presidente de Taiwan. E aí é interessante, retoma um pouco aquela ideia de como que a palavra constrói, né? Eu não posso falar que aquilo é uma presidenta, que aquela senhora é uma presidenta, porque está me dando na palavra a ideia de que aquilo é um país, de um país. Então, Taiwan
Então, sempre existe na língua chinesa, né? Pelo menos dentro da China continental, quando vai se referir a Taiwan, é o Taiwan, a província chinesa de Taiwan, Nossa, ou Taiwan da China, né? Nunca vai se dizer, se você fala só Taiwan sozinho, pode ficar meio, né? Então, a província de Taiwan, e você não pode chamar presidente, de jeito nenhum. uau. E aí toma um pouco a ideia de que a palavra constrói, né? Me retoma muito isso. Agora, em relação às chamadas minorias étnicas, né? Aí é uma situação bem mais complicada. Eu, particularmente, viajei ali pela região do Xinjiang, que tem a chamada minoria uigur, né? E é interessante, essas minorias, elas não são minorias, né? Se você pega a população da região, elas não são minorias étnicas. E, de novo, a palavra, por que elas são tratadas como minorias? São minorias no todo da população, mas ali na região não são, né? Língua, a própria palavra língua minoritária é um pouco, né, diminui um pouco. Então, é um povo que tem aquela língua e que sempre viveu ali, né? Então, é uma questão bem complicada e interessante. Para mim, sempre me chama um pouco a atenção a parte da língua, né? Então, essa a forma de se referir diz muito sobre a política que a China, país, tem em relação a esses outros povos ou esses outros domínios políticos. Uhum. Perfeito. Bom, então vamos abordar mais desse assunto das línguas na China, então num outro momento, já que vamos te liberar agora para dar aula, então, né? Muito obrigado pela tua colaboração, grande Derek. Um abraço aí para a galera da Paraíba, né? Você está na Paraíba ainda, né? Estou na Paraíba ainda, aqui na mesma casa onde eu te conheci. Aqui. Massa. Então, depois a gente conversa mais, então, focando no tema aí do mandarim e outros idiomas, em comparação até com o português e o japonês. E excelente trabalho para você aí. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí.